começando mais um episódio especial do Geocast, o podcast da Associação dos Geógrafos Brasileiros Regional Maringá. Esse programa só é possível por meio do edital de fomento do CREA Paraná. Meu nome é Elisandra e vou conduzir hoje uma conversa sobre financiamento climático e os negócios na Bolsa de Carbono. Quem vai me ajudar a desvendar esse tema é o consultor ambiental e biólogo Alessandro Zabotto. Seja bem-vindo, Alessandro. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Elisandra, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Que bom. E está aqui também comigo para me ajudar nessa conversa o presidente da Associação dos Geógrafos Brasileiros de Maringá, Nivaldo Prudêncio. Obrigada mais uma vez por abrir as portas aqui da AGB para a gente debater mais assuntos interessantes. Obrigado, Lisandra. Valeu por mais uma vez estar com a gente, conduzindo essa conversa super espontânea com os nossos convidados. Alessandro, muito obrigado pela sua presença, por você se dispor a estar conosco aqui, conversando com a gente sobre esse tema super importante e atual, né? Já faz algum tempo que ele é atual, né, Alessandro? Já. Eu que agradeço, né? Na verdade, quando a gente fala em mercado de carbono, crédito de carbono, todo mundo quer saber, né? Ninguém sabe muito ainda, né? Sim. Só quem está trabalhando com o tema. Então, é um tema que está em muita discussão no Brasil, principalmente com a regulação do mercado, que a gente pode falar um pouquinho, né? E isso traz muitas oportunidades, principalmente de emprego, para essa nova geração até que vem vindo, o pessoal que está se formando, né? Para as engenharias como um total. Então, assim, é uma área que já demanda bastante e vai demandar cada vez mais. Lisandra, antes da gente começar, eu quero começar perguntando para o Alessandro, assim, o que te levou a estudar, a trabalhar nessa área de crédito de carbono? Foi já na graduação que você viu alguma coisa? Conta um pouco do teu histórico. Assim. Na verdade foram oportunidades, né? Então assim, eu graduei, fiz uma pós em educação ambiental, fui fazer mestrado, doutorado, e aí durante a pandemia eu já abri uma consultoria ambiental, trabalhava muito com licenciamento, parte de arborização, mas pequenos inventários, censos, né, para arborização, coisa pequena. E aí eu fui fazer um curso de mercado de carbono, né, para entender um pouquinho mais. Eu trabalho no doutorado com ecofisiologia, então já estudava bastante carbono, e aí eu fui querer entender um pouquinho esse mercado, né, e aí eu vi que tinha uma oportunidade ali e que poucas pessoas estavam aproveitando, digamos assim, né? Tem poucos profissionais e poucas empresas que atendem o mercado de carbono. Entendi. Então eu peguei a minha consultoria e direcionei o foco para o mercado de carbono. Então eu parei hoje na consultoria, nós praticamente não fazemos mais nada para licenciamento ambiental, para outras áreas que não seja o mercado de carbono. Tem ainda alguma coisa na consultoria, mas bem poucas, a maioria é mercado de carbono e um pouco também relacionado a ESG, né? Mas o mercado de carbono hoje é o foco. Então foi uma oportunidade que eu enxerguei de mercado e aí fui correr atrás, estudar sobre. E ESG também. ESG também, né? Porque assim, o ESG a gente... O que é essa sigla? O ESG é Environment Social Governance, que é a parte de, né, o social. Hoje a gente chama de evolução da sustentabilidade, né? Porque antes a gente tinha só a questão sustentável. Então o ESG ele trouxe o meio ambiente, o social e a governança tudo para um conceito só, são 3 pilares. Né? E a gente pode dizer que o mercado de carbono, na verdade o crédito de carbono, ele está no pilar ambiental. Né? Então, assim, na consultoria eu trabalhei muito, ainda faço muita auditoria em ESG. A gente trabalha um pouco, tem um pilar em ESG ali, a gente tem uma empresa que a gente é sócio, né, que é a Colab ESG hoje, que a gente trabalha só com ESG mesmo, né? Então, mas assim, a discussão hoje gira em torno do ESG, né? E o mercado de carbono está inserido nisso, né? Interessante. Sim, com certeza. Então, para a gente entrar nesse tema, Alessandro, financiamento climático e bolsa de carbono, né, crédito de carbono, são sinônimos? É a mesma coisa? Né? Queria que você conceituasse para a gente o que é financiamento climático. Quando a gente fala de financiamento climático, vamos voltar lá para a década de 80, né? A gente já discutia, na verdade, os pesquisadores na época já discutiam a questão de aquecimento global, né? Isso não é de hoje. Quando a gente fala, não, mas mudança climática, aquecimento global... É bem o tema da década de 80 mesmo. Isso não é de hoje, gente. Isso já vem sendo discutido. Começou 40 anos atrás. Já começou lá na década de 80. No entanto que o IPCC, né, que é o painel governamental, que foi criado pela Organização Meteorológica Mundial, junto com o PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, criaram o IPCC em 88. Então ali já se tinham estudos relacionados à mudança climática. O start inicial para isso foi na Eco 92. A gente sabe que a Conferência do Rio, a Eco 92, foi uma das mais importantes. Foi um marco na nossa história e na história mundial. A partir dali,
que se criou o NFCCC, que aí é o quadro das Nações Unidas que dá as diretrizes sobre combate às mudanças climáticas, né? Então você vem traçando essa linha do tempo, quando chega lá em 97, você tem o protocolo de Kyoto, que é onde os países falaram, opa, peraí, agora a gente tem que traçar um acordo aqui para a gente começar a discutir o mercado de carbono, né? Aí no protocolo de Kyoto, os países desenvolvidos assinaram a carta de Kyoto com compromisso em fazer as suas reduções. Né? Só que aí, a partir do protocolo, eram só países desenvolvidos. Quando foi na COP de Paris, em 2015, a gente fala que a COP de Paris ela confirmou, na verdade, o que aconteceu em Kyoto. Né? Ela ampliou isso. Por quê? Porque ela trouxe os países subdesenvolvidos. Porque até então só países desenvolvidos discutiam mudança climática. Né? Que são os que mais poluem, Estados Unidos, China, se você pegar hoje. Né? Então aí entrou os países subdesenvolvidos. Foi aí que começou tudo a ganhar força. Né? Então quando a gente fala dessa parte de financiamento climático, a discussão já vem lá de trás. O financiamento mesmo, a grana, ele começa a entrar a partir ali de meados de 2002, começo da década de 2000. Né? Quando o Banco Europeu lá começou a liberar grana para a Europa, a gente já tem grana entrando no Brasil a partir de 2003, de acordos multilaterais, que é bem parecido com o Fundo Amazônia que a gente tem agora. É isso que eu ia perguntar, né? Esses fundos que captam recursos e aplicam na Amazônia ou em outros biomas, eles fazem parte dessa economia? Eles fazem parte do combate das mudanças climáticas. Por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente lançou um agora para reflorestar a Amazônia. Porque assim, se você pegar hoje e olhar a Amazônia, eu trabalho muito na Amazônia, a gente só trabalha praticamente na Amazônia, né? Apesar de a gente ter aí um alerta também já para Cerrado, né? Mata Atlântica, já acabaram com a Mata Atlântica, né? Mas assim, hoje a gente tem um alerta muito grande para o Cerrado, região do Mato Piba, né? Então assim, esses fundos, eles são direcionados para o combate das mudanças climáticas, reflorestamento, programas de educação ambiental que você também tem que ter. Então, assim, o Ministério do Meio Ambiente lançou agora um programa na Amazônia para reflorestamento. Normalmente, o dinheiro que vem pelo Ministério do Meio Ambiente, uma grande parte, se não sua maioria, vem de fundos internacionais. Então, são verbas que vêm desses acordos que a gente não teve nos últimos anos. Né? A gente sabe que isso não era uma prioridade do governo anterior, né? Sim. E aí agora isso veio à tona e é uma prioridade. Então, o dinheiro que estava bloqueado, digamos assim, os países que decidiram não colocar mais o dinheiro começaram a reinvestir no fundo. E o atual governo tem feito reiteradas cobranças, né, aos países desenvolvidos em relação a esse financiamento, né? Para os países desenvolvidos, né? Porque se você for analisar, por exemplo, Estados Unidos e China, né, o tamanho dos países, o que a China contribui hoje, né, para o aquecimento global é muito grande. Né? Então, assim, não adianta só os países subdesenvolvidos fazerem o seu esforço, né, e os desenvolvidos não correrem atrás disso também. São os maiores. O interessante é que a China hoje está muito na frente na questão de carros elétricos, por exemplo, descarbonização. Sim. Né? Então, está tendo um avanço, assim, mas eu acho que o governo está seguindo a direção certa. Né? Esse ano a gente tem uma COP em Dubai, que inclusive eu vou estar presente o governo já liberou as inscrições para os delegados, né? Então a gente vai participar para acompanhar de perto essa discussão, né? Para entender. Importante. E a gente tem que avançar. No Brasil a gente tem que avançar muito ainda no tema, né? Nesse tema. Sim. Com certeza. E quem são, então, os agentes, né? Quando a gente fala em mercado de carbono e financiamento climático? Governo, bancos, né? Por exemplo, o BNDES, né? O BNDES financia. O Banco do Brasil, acho que o ano passado, se eu não estiver enganado, também soltou algum edital para compra de crédito de carbono, financiamento de projetos. Né? A gente tem instituições internacionais, né? Os organismos de fora, o próprio Banco Mundial. Né? Então, hoje a gente tem uma abertura maior para projetos. E tem investidores particulares, empresas. Né? O projeto que a gente está participando agora, que eu vou desenvolver na Amazônia, são financiados por um país europeu, né? Por um grupo de empresas de um país europeu. Que legal. Né? Então, assim, eles aportam o dinheiro porque veem que é um bom negócio e também pelo potencial, né, do projeto. O Brasil tem muito potencial para crescer nesse mercado. A gente precisa regular só. E esse financiamento é por iniciativa própria ou por meio de alguma lei de incentivo? Não. Hoje os projetos são bancados normalmente por iniciativa própria. Que interessante. Né? Então são empresas ou mesmo investidores que enxergam nisso um bom negócio. Né? Eles bancam o projeto para ter um lucro depois na venda do crédito de carbono. Né?
Então, na prática, Alessandro, como que funciona, né? Vamos tentar Essa é a fazer curiosidade, um desenho, assim, um ciclo, assim, né? De como que funciona o financiamento climático e o crédito de carbono. Então, o projeto é assim, a gente tem 2 mercados hoje de carbono. A gente tem o mercado regulado, né, que derivou do protocolo de Kyoto, que são os países desenvolvidos que têm metas. Eles têm metas, né, máximas de emissão de gases e se ultrapassar eles têm que compensar. E a gente tem um mercado voluntário, que é onde o Brasil está inserido. Ali já fala, voluntário, quem quer vai, compra e zera suas emissões. Só que a gente tem uma questão chamada mão invisível do mercado. O que significa isso? Assim, exatamente. Então, é aquele negócio que eu falo assim, olha, a partir do momento que o banco começar a exigir que você seja uma empresa adequada ao ESG, né, que faz práticas de ESG, que você faça um inventário de gases de efeito estufa para posterior zerar suas emissões, quando o banco começa a fazer isso, é porque o banco não perde dinheiro, a gente sabe disso. Né? Então, assim, as empresas principalmente as tomadoras de crédito, que recebem dinheiro de fora, de investidores, elas começam a olhar para isso e falar, opa, eu tenho que me adequar aqui. Então a gente chama isso de mão invisível do mercado. Então aqui, para as empresas reguladas, ninguém no Brasil é obrigado a comprar crédito de carbono. Para as voluntárias, perdão, nenhuma empresa. Só que a gente tem essa mão invisível do mercado. Então as grandes empresas elas já estão zerando suas emissões. A própria Petrobras agora fez uma compra de crédito de carbono. Se eu não me engano foram 200 mil créditos, alguma coisa assim. Mas enfim, então nós temos esses 2 mercados, né? O regulado e o voluntário, e nós estamos inseridos no voluntário. Qual que é o problema da gente estar nesse mercado? O problema é que as empresas não têm metas. Quando você não tem meta, né, ela compra quando ela quer. Então a gente não consegue alavancar o nosso mercado. Tudo bem que nós temos compradores de fora que compram o nosso crédito, só que assim, a partir do momento que a gente regular o mercado, a gente sabe o quanto as empresas podem emitir, qual que será o potencial de compensação, de geração de crédito, a gente já sabe. Na Amazônia são bilhões por 30 anos, né? A gente tem muito... Só que a gente fala de crédito de carbono, a gente só pensa na floresta, mas eu tenho crédito de carbono, o crédito azul, que é relacionado à mangue, eu tenho crédito de plástico, que é crédito de reciclagem, de logística reversa. Legal. Eu tenho crédito de energia fotovoltaica, eu tenho vários tipos de crédito. Então, assim, a oportunidade é para vários meios, né? para várias empresas, né? Para vários setores da economia, digamos assim. Né? Então, assim, o BNDES, por exemplo, vai financiar uma grande obra, ela exige contrapartidas das empresas que vão disputar esses editais de recursos? Ele pode exigir já. Né? Então, por exemplo, quando ele libera dinheiro, por exemplo, para comprar crédito de carbono, vai fazer uma compra de crédito de carbono, o último edital, o BNDES solicitou, na verdade era uma exigência no edital, que os créditos sejam certificados, por exemplo, na Verra, que é uma entidade internacional que fica nos Estados Unidos. Então, hoje o mercado, fora do mercado regulado, né, o voluntário, a gente tem entidades internacionais que certificam os projetos. O projeto não é simples você fazer um projeto. Né? Não é como você escrever um projeto e você tem que escrever, passar por auditoria, por validação, você tem que ter um registro, você tem que ter um rastreamento desses créditos. Eu não posso vender o crédito 2 vezes. Então eu tenho que ter uma entidade que regula isso. Então, ele exigiu da Verra. A Verra hoje é a maior certificadora do mercado voluntário no mundo. Tem algumas outras também que estão ali. É uma empresa internacional. É uma empresa internacional. É como se fosse um Inmetro nosso aqui, só que é do crédito de carbono lá fora. Então, assim, os bancos, todas as instituições financeiras só compram crédito de carbono ou financiam o projeto se for Verra. Por quê? Por causa da segurança que eu estou falando. O investidor, o banco não vai pôr dinheiro para perder. Então, assim, hoje nós temos várias empresas no Brasil que não certificam os projetos. E aí a gente está cometendo o greenwashing, que a gente chama, né, dentro da SG. Né, que é o famoso jogar a sujeira para debaixo do tapete. Né? Você mostra o que é bonito e o restante você joga para debaixo do tapete. Então a gente está nesse ponto onde a gente tem toda essa discussão, empresas que estão vendendo créditos fake, digamos assim, que não são validados, e as que estão no mercado trabalhando com registro, que aí é onde os bancos estão atuando. E como que se... desculpa, Lisandra. Como que se mede esses créditos de carbono? Então, importante. O que é o crédito de carbono? É o que você deixa de emitir ou que você captura. Então, por exemplo, floresta. Como que eu gero crédito de carbono de uma floresta? Eu projeto, por exemplo, uma linha de desmatamento. O que aconteceria nessa área se eu não colocar um projeto de carbono? O que vai acontecer nos próximos 30 anos? Vamos supor que a área, 30% da área vai ser desmatada, segundo a taxa de desmatamento de 30 anos atrás, por exemplo. Então você vai gerar o crédito de carbono sobre esse percentual que seria desmatado. Então o crédito de carbono, ele é um ativo financeiro, ele é uma ferramenta, né, para preservação,
Só que ou você deixa de emitir, ou você faz captura. Fazer captura, por exemplo, projetos de reflorestamento. Aí eu estou plantando árvore, estou capturando esse CO2, né, e aí eu vou gerar crédito do que está capturando. Então eu tenho uma linha base que chama reciclagem. Reciclagem funciona como? Eu vou gerar o crédito a partir, eu pego a taxa de reciclável do Brasil, por exemplo, ou do estado, para ter a minha linha base. Quanto que recicla? E aí eu vou traçar uma linha dessa linha base e fazer a conta do quanto a empresa que vai propor o projeto recicla em cima dessa porcentagem. E órgãos públicos nacionais, federais, medem isso nacionalmente, assim? Tem algum lugar, um banco de dados que fala assim, o Brasil deixou de emitir e capturou tanto de carbono? Não tem essa medição? Não, a gente não tem isso consolidado. Hoje a gente tem informações do IPCC, que é o relatório que ele gera. Que é internacional. A gente tem a ferramenta GHG Protocol hoje, que para fazer os inventários de gases de efeito de estufa, que nós fazemos das empresas que querem ou zerar as emissões ou estão... hoje as empresas fazem muito inventário por conta dessa mão invisível do mercado que eu te falei. Então eu sou muito procurado para fazer inventário quando a empresa, olha, eu preciso pegar um financiamento aqui, minha taxa de juro ela cai um pouquinho se eu zerar as minhas emissões e tal. Então assim, isso já está acontecendo. Então a gente tem uma ferramenta e as empresas podem registrar e tornar público esse inventário. Mas a gente ainda não tem, pelo menos eu desconheço, algo que mostre para a gente um geral, entendeu? Em tempo real, assim, né? Isso, em tempo real. Aí a gente tem que consolidar. Então, por exemplo, tem o desmatamento na Amazônia, dá para você fazer a conta do desmatamento, você pegar, sei lá, a indústria siderúrgica, então você consegue, mas assim, um geral eu desconheço. E você, inclusive, tinha comentado anteriormente com a gente que a arborização urbana não entra nesse negócio, né? Não entra, porque assim, os projetos de carbono, eles são muito caros. Esse é um problema da gente não ter um mercado regulado aqui. Sim. Porque a gente tem que registrar o projeto lá fora e o projeto sai muito caro para você colocar um projeto em pé, qualquer um deles. Seja de resíduo, seja florestal ou RED, que a gente chama. Então os projetos são muito caros. Então, se você for fazer crédito de arborização urbana para a cidade, mesmo que ela tenha vários bosques, primeiro que eu tenho a linha base para seguir, né? Então assim, quanto que eu estou capturando? Ou quanto que eu estou deixando de emitir. Então eu não tenho essa conta para a cidade, entendeu? Então a cidade ela tem outros meios que ela pode trabalhar. Então ela pode trabalhar, por exemplo, com a reciclagem, crédito de logística reversa, crédito de plástico, né? Ela pode trabalhar a questão de resíduos orgânicos, que emite muito gás metano. Então assim, ela tem outras opções. Só que aí a gente cai na questão do administrativo disso, da governança, né? Como é que a gente... Para quem vai os créditos, né? A prefeitura pode fazer o crédito com uma empresa particular e a empresa particular ficar com uma porcentagem para desenvolver o projeto. Como é que é a legislação disso? A gente não tem. Não tem uma legislação que regulamente. A gente não consegue, não tem regulamentado. Não tem regulamentado, né? A gente tem agora que saiu um decreto sobre as áreas florestais públicas, que quem tiver a concessão pode gerar crédito de carbono. Mas assim, no restante, trabalhar com uma prefeitura é um pouco complicado, é um pouco mais difícil, né? Então, talvez em um consórcio de prefeituras, mas envolve muita questão política e aí até agora não tem projeto desse porte com prefeituras. Isso é bem curioso, né? Não ter esse tipo de legislação ainda, né? Porque assim, as pessoas envolvidas não chegaram no consenso, é uma dificuldade para se pensar isso? Qual que é o desafio? Assim, eu não sou especialista jurídico, mas ao meu ver parte do federal. Sim. Porque assim, se você não tem um mercado regulado no Brasil, como é que você vai regular numa prefeitura? Sim. Entendeu? Então, aí você cai naquela da legislação que a gente tem hoje, né, que é isso que eu estou te falando, como que funciona essa questão, esse relacionamento comercial, órgão público e empresa privada, porque hoje você faz por licitação. Então, se a prefeitura abrir uma licitação para gerar um projeto, né? Imagino eu que aí tudo bem, mas assim, já algumas prefeituras já me procuraram, mas a gente ainda não conseguiu colocar um projeto em pé ou pelo menos avançar. Porque aí a gente cai nessa questão, aí tem a questão política por trás envolvida, então é bem difícil, o relacionamento assim, é um pouco complicado. E quando a gente fala de bolsa de carbono, mercado de carbono, a gente pensa, né, em investimento de bolsa de valores, né, nesse sentido, né? Então é possível uma pessoa investir nesse mercado? Hoje o que tem muita especulação, né? Assim, a gente tem uma bolsa que foi ou está para ser lançada no Rio de Janeiro, que é uma parceria, se eu não me engano, da Bolsa do Rio, que vai chamar Bolsa Verde, se eu não estiver enganado, com a Bolsa de Nasdaq. Então tem alguma coisa nesse sentido. Investidores normalmente às vezes compram crédito de carbono de registrados, por exemplo, como na Verra, de empresas, né, para poder de repente revender depois.
Mas a maioria dos investimentos hoje são em projetos. Então, olha, eu tenho, sei lá, 500 mil e eu quero investir em um projeto. Então, ele pode entrar em contato com uma empresa, que é o que acontece hoje, aí ele investe essa grana em um projeto, e aí quando começar a vender crédito de carbono, ele vai ter X%, por exemplo, entendeu? Então, é o que acontece. Então, por a gente até não ter a regulamentação, a gente não tem, já tem alguma coisa já sendo desenvolvida, conversada com a CVM, né? Eu já, pelos bastidores, a gente sabe, a gente participa às vezes de alguns bate-papos, assim, né? Então, mas não tem nada oficial ainda. A gente não tem uma bolsa que você possa ir lá e colocar dinheiro, né? E também não há assim algum movimento social que faça essa pressão, ou o próprio, por exemplo, o SBAL, de repente como pauta para levar ao governo federal, não existe isso? Por enquanto, que eu estou sabendo, não participei de nenhuma conversa dessa. A gente só tem que tomar um pouco cuidado quando a gente envolve o aspecto de investimento nisso, né? Porque assim, a especulação, a gente vai acabar saindo fora do combate às mudanças climáticas. Porque, por exemplo, você está gerando crédito de carbono para compensar uma emissão. Né? Então, você imagina se os investidores começam a comprar todos os créditos de carbono barato e começam a segurar para ficar caro. Como é que a gente vai fazer com isso? O mercado quase imobiliário aí do crédito de carbono. Então, assim, na parte falando ambiental, a gente tem essa preocupação também, né, do mercado olhar. É um ativo financeiro, a gente não pode negar isso. O crédito de carbono ele é um ativo financeiro. Mas essa questão de investimento, de você comprar o crédito, segurar e valorizar, porque o crédito hoje está barato. Hoje a gente vai achar aí entre 8 e 20 dólares. Já se falou em 70 dólares. Então diz que o preço ideal é por acima de 70 dólares, né? Tem que ser, né? Porque para poluir, para você pagar a emissão que você... Tem que ser caro. Né? Para a empresa se adequar, entendeu? Sim. Então, assim, essa é uma preocupação da questão financeira. Os ambientalistas discutem muito isso, né? Como é que vai ser isso, né? Então, é uma preocupação nossa, assim mesmo, dessa questão do investimento acabar se tornando a barganha, né? A especulação, né? Ficar ganhando grana na especulação. A gente sabe que isso acontece na Bolsa, né? Sim. Então a gente precisa ter regulado isso para poder entender como é que vai ser essa regra do jogo. Existe algum país assim que se destaca nessa questão da captura do crédito de carbono? Existe algum país mais evoluído nessa questão da legislação? Olha, a gente tem hoje um mercado muito consolidado na Europa, né, na parte que é o mercado regulado, né, que veio lá do protocolo de Kyoto, depois Paris, né, então a gente tem procura aqui de empresas, por exemplo, esse mês 2 empresas de Portugal procuraram para comprar crédito, então a gente tem um movimento maior lá porque o mercado é regulado, né, então assim, mas não sei a informação se tem algum país se destacando. Né? Como consultor ambiental, você faz essa ponte, Alessandro? Então, assim, a minha empresa hoje, o que a gente faz? Eu presto serviço para o mercado de carbono, todas as ferramentas para quem quer desenvolver o projeto. Então, a escrita do projeto, por exemplo, se for o projeto RED, que é o florestal, a gente faz o inventário florestal, o inventário de fauna, o geoprocessamento. Né? Então, a gente desenvolve essas ferramentas e a gente também gera e tem os créditos para vender para quem precisa. Então, a gente acompanha um pouco essa variação que está até no mercado. Saiu algumas notícias nos últimos meses, inclusive sobre a Verra, né, que a metodologia não está funcionando, que a metodologia não combate tanto assim como eles divulgam as mudanças climáticas. Então foram alguns estudos que soltaram, acho que foi o The Guardian, acho que publicou. Então soltaram alguns estudos lá e assim, eu não cheguei nem a ler, mas o pessoal que leu falou, olha, não é muito bem assim. Aí veio um estudo agora mostrando que realmente funciona, mas de qualquer forma, a Verra está revendo as metodologias, inclusive aqui no Brasil, está para sair agora a atualização da metodologia, né? Se como consultor ambiental você faz essa da ponte, exato. Isso, Exato. Então a gente tem acompanhado isso. E aí isso mesmo, é o ponto que eu queria chegar para você. O crédito de carbono estava valendo na faixa de 20 dólares, 22 dólares. Quando saiu essa notícia, desabou para 7 dólares. Nossa, que entendeu? Então, mas assim, será que tem alguém interessado nisso? Você entendeu? Como que é complicado você... Porque assim, soltaram várias notícias da Verra sobre isso, o crédito caiu lá embaixo. Né? E agora ele está tentando equilibrar de novo. Então assim, isso afeta o mercado como um todo, a geração, o registro de projeto? De forma alguma. Então, assim, até ia perguntar se é um mercado de risco, assim... Instável? Olha, para investimento, isso. Risco todo, acho que todo investimento você tem risco. Eu não consigo mensurar para você porque eu não sou da área de investimentos. Mas, por exemplo, você vai investir num projeto RED florestal, pegou fogo na floresta, acabou. Já era. Entendeu? Então, assim, você tem todo projeto, você tem risco. Sim. Entendeu? Agora, assim, tudo depende
de quem está gerando, qual é o projeto, quem está desenvolvendo o projeto, onde está sendo registrado, quais são as métricas de monitoramento desse projeto, porque o projeto ele tem que ser monitorado, por exemplo, o RED por 30 anos. Então você tem toda uma equipe, né, por exemplo, de geoprocessamento, de combate a desmatamento, de combate ao fogo. Então, assim, isso que quando o investidor for comprar os créditos ou mesmo investir em um pré-projeto, digamos assim, ele tem que conhecer isso muito bem. Porque aí é ele que vai avaliar quais são os riscos realmente. Isso que eu ia perguntar para você, que você falou então dessa equipe, né, de geoprocessamento, georreferenciamento. Para escrever esse projeto, você precisa ter uma equipe multidisciplinar ali. Como que essas profissões da engenharia estão envolvidas nesse projeto? Você sabe dizer? Sim, sim. Por exemplo, eu sou biólogo, a gente trabalha com inventário florestal, faço inventário de fauna, mas, por exemplo, geoprocessamento, quem faz para mim ou é geógrafo... O cartógrafo. O cartógrafo. Eu tenho até engenheiros florestais, pessoal que trabalha muito nas plataformas, mas aí eu parto para a área da engenharia. Né? Então, assim, Sim. parte de mapa, geoprocessamento, a gente tem também imagens aéreas, drone... É muito multidisciplinar. A parte de resíduo, a gente precisa de um técnico muito refinado da parte de contagem de, por exemplo, avaliação do ciclo de vida, né, de um produto, de um resíduo, de um material. Né? Então, assim, a gente envolve, para você fazer um projeto de carbono, são muitas profissões envolvidas. Sensoramento remoto. Sensoramento remoto, você tem os inventários, né? Você tem a própria tradução do projeto para o inglês, que você vai registrar lá fora. Então você vai precisar do profissional das letras. O profissional aí. das letras. Então, assim, você tem vários profissionais envolvidos. E aí depende da empresa. Tem empresa, eu trabalho com... A gente está indo para a Amazônia agora, por exemplo, com 30 profissionais. Nossa, bastante. Eu estou levando engenheiro florestal, engenheiro agrônomo, estou levando enfermeiro para ficar dando apoio para a gente no campo. Sim. Eu tenho pessoal administrativo, tem biólogo. Então, assim, envolve uma gama de profissionais. Legal. Por isso que eu falo, a partir do momento que a gente regula o mercado, aí você começa a aumentar a demanda. E aí é a hora desses profissionais estarem qualificados, né? Porque trabalhar no mercado de carbono realmente não é simples. Exige qualificação. Então, tem que ter qualificação. Eu não digo tanto a experiência, né? Porque, por exemplo, quem está se difícil formando... exigir, né? Às vezes... É igual o ESG, não tem um profissional formado em ESG. Porque não tem algumas pós-graduação em ESG, alguma coisa assim. Está se formando agora, né? Se formando. Então, assim, você tem que exigir, pelo menos, as empresas do mercado de carbono, quando a gente contrata, se tiver experiência, melhor. Mas o que eu pergunto você tem a expertise no trabalho, a formação, para desenvolver o mapa, para mexer no QGIS, né, para poder trabalhar. Usa o QGIS, então? Usa. O QGIS é excelente, né? QGIS é um software de georreferenciamento, geoprocessamento, né? Ele faz mapas maravilhosos. Todos os mapas que nós elaboramos pelo... E é aberto. É gratuito? É aberto. A gente usa muito o site do... Por exemplo, o Map Biomas a gente usa bastante. A gente usa a plataforma do governo do INPE, né? Para as imagens da satélite, do Landsat, que é parceria com a NASA. Então são essas imagens que... São as imagens que a gente usa para monitorar do Landsat, para monitorar desmatamento, fazer taxa de desmatamento, a gente usa todas essas imagens. Nossa, que legal. Eu baixo ela, o shapefile eu baixo no QGIS. Do QGIS. Estou dando só uma palhinha, mas eu não sou especialista nisso, tá? Eu tenho sim. Eu tenho um engenheiro florestal, na verdade, que é o que está tocando essa parte. Que é o que está fazendo essa parte. Legal. E você falou que vocês vão em breve, né, para Amazonas. Como que é esse trabalho de campo? Então, a gente vai fazer um inventário florestal, né, e um inventário de fauna, os dois juntos, né? Então tem que levar tanto os profissionais especialistas em floresta, no inventário, quanto os especialistas nos animais. Então nós estamos indo na quarta da semana que vem, uma equipe são 25 pessoas. Então nós vamos ficar aproximadamente 35 dias. Nossa. E o trabalho concomitante, né? A gente monta um camping lá na mata. Olha só. Tem que montar, não tem hotel, né? Quer tem trabalhar na Amazônia. 30 dias na mata mesmo. 30 dias. Não tem hotel, não tem TV, não tem nada. Tem luz, tem internet. Já que agora eu comprei Starlink, então a gente vai ter internet lá. Pelo menos dá pra conversar no WhatsApp, mandar notícia pra família. Não sei, porque eu tenho que gerar os dados que a gente chega do campo no final do dia. Então eu já avisei o pessoal, olha, se a internet pesar muito o WhatsApp de vocês, a gente vai cortar e vai deixar só pro trabalho. Só pro trabalho. Aí não tem o que fazer. Mas assim, a gente tenta proporcionar o mínimo possível de conforto, né? Não compra uma barraca boa, coloca um gerador, uma cozinheira, um enfermeiro. Então a gente monta realmente uma estrutura, mas é rústico, né? Entendi. Toma banho no igarapé ali, com sabonete ecológico e é isso aí. Legal, meu. É um trabalho bem cansativo, pesado, mas assim, é muito valioso, né? A gente está trabalhando para manter a floresta em pé, né?
Com certeza. Então, assim, todos os projetos nascem aí, né? O pessoal fala, quando a gente manda orçamento para inventário, tudo fala, meu amigo, sem o inventário você não tem projeto, é aqui que nasce o negócio, né? Olha só. E qual que é a área, mais ou menos, assim, que vocês vão fazer esse inventário, por curiosidade? 350 mil hectares. Caramba. Nossa! A área de ponta a ponta dá mais de 100 quilômetros. Cara, vai agrimensor, vai... Não, a gente não, para inventário não precisa. Não precisa. Mas depois a gente tem um trabalho de escritório para fazer o QGIS, o mapeamento. Né? A gente tem profissionais lá para combate a fogo, aí tem técnico de segurança do trabalho, tem engenheiro. Né? E aí tem uma outra equipe que vem no decorrer do projeto, né? Monitoramento por câmera, monitoramento por drone. Né? Então tem uma equipe complexa, grande. E esse drone faz o mapeamento, né? Faz, a gente também consegue fazer por drone. Uhum. A gente não consegue fazer um inventário por drone, né? E tem alguns sensores hoje, por exemplo, o LiDAR, que o pessoal da engenharia gosta muito, está usando para quantificar carbono mesmo. Só que ele é um sensor que, se você colocar ele na floresta de eucalipto, ele te dá os dados muito, muito bons. Mas na Amazônia não funciona, porque a gente tem vários estratos. Né? Sim. Então o sensor não isso... pega, e é por isso que o drone também não pega. É diferente de você ir numa conífera. Pegar uma floresta de conífera na Europa é fácil. Você coloca o drone ou você passa o LiDAR no meio, fica mais fácil. Você tem poucas espécies. A Amazônia, a biodiversidade que a gente tem na Amazônia, na Mata Atlântica, no Cerrado, né, os estratos florestais que a gente tem é impossível. Interessante. Então, assim, as tecnologias... Seria, chefe? 30 dias no Amazonas Camping? Difícil. mas não é meu perfil, não. Até um trabalho interessante, assim, né, para algum documentarista, assim, né, documentar esse material, né, esse trabalho. Tô levando cinegrafista também. Aí, ó, legal isso aí. Pela segunda vez, ele foi o ano passado com a gente no último trabalho, né, e ele fez um documentário bem legal. Sim. E agora a gente está levando ele de novo para documentar. Porque isso é importante até para quem vai vender o crédito. Sim, exatamente. Entendeu? Então, se a pessoa está na Europa e eu quero comprar o crédito, então, olha, o meu crédito é esse aqui. Traz muita credibilidade. Sim, tem as comunidades no entorno que recebem por isso, né? Porque é uma parte... Quando você coloca o aspecto social dentro do projeto de carbono, o teu crédito vale mais. Entendeu? Que então, está dentro do ESG, né? Que está dentro do ESG, exatamente. Então, assim, você pode gerar o crédito de carbono sem o social? Pode, só que o teu crédito vai valer menos. Então, quando você coloca o social, você vê que tudo é dinheiro, né? Ninguém faz as coisas porque é bonzinho. Porque é bonzinho. É o dinheiro. Então, assim, é o aspecto social. Então, você devolve uma parte desse dinheiro do projeto, uma porcentagem para a comunidade, através de projetos sociais. Né? Educação ambiental, empoderamento feminino, saúde, educação, segurança, né? Melhoria da qualidade de vida. Sim. Então, quando você traz você inclui as comunidades ribeirinhas, quilombolas, indígenas ou a própria população em geral no contexto do projeto, o teu projeto vale mais, entendeu? Então isso é importante porque o mercado de carbono, além de preservar, né, ele melhora a qualidade de vida das pessoas do entorno. Com certeza. Né? Então essa é a importância de um projeto, por exemplo, da área florestal. E aqui no Brasil, que a gente tem essa biodiversidade imensa, então o Brasil é projetado nessa área, assim, externamente? As pesquisas dizem que, nos afirmam aí que é o país que mais tem potencial no mundo, né? Da geração de créditos de carbono, principalmente com a Amazônia. A Amazônia é muito grande. Sim. Então, assim, a gente pode ser o carro-chefe, digamos assim, aí, do mercado de carbono nos próximos anos. Só que para isso a gente tem que regular. Né? Tem que regular, tem que ter a questão de certificação, tudo certinho, rastreamento, né? O monitoramento. Tem uma questão muito importante quando você vende o crédito, que é a aposentadoria, que a gente chama. É o que eu te falei, eu não posso vender o crédito para você e o mesmo crédito, né, sair revendendo o mesmo crédito. Então o crédito ele tem um número como se fosse um chassi de carro, cada crédito. Então quando você gera um crédito e você emite para uma empresa para compensar, cada crédito é 1 tonelada de gás de carbono ou gás equivalente. Interessante. Né? Então, quando você emite um crédito para a empresa para zerar, você dá um certificado para a empresa e esse número ele deixa de existir. Você tem que aposentar esse número, entendeu? Então, por isso que a gente tem que ter sistema de controle. Senão você começa a gerar crédito, o pessoal vendendo crédito de duplicidade, você não está combatendo mudança climática nenhuma. E quem controla, por exemplo, esse número é a Verra? É a Verra. No caso é a Verra, tem a Social Carbon, que é uma empresa que tem filial brasileira. Né? A gente tem algumas empresas, tem uma, se eu não me engano, uma colombiana também, que entrou no mercado regulado, que são empresas boas. Lembrando que a Verra sempre é a primeira que o pessoal procura, porque os investidores confiam muito na... Os principais estão lá. Os principais projetos do mundo estão na Verra hoje, no mundo inteiro. Então tem um sistema de gerenciamento na Verra, onde você gera o crédito, e aí eu compenso as suas emissões. Quando eu gero o crédito para você, ele já está lá como aposentado, eu não consigo mais vender ele, entendeu? Olha só. Então eu gero o crédito de carbono por safras. Então, a cada ano, por exemplo, no florestal, eu gero uma quantidade X de crédito de carbono, porque o meu projeto dura 30 anos. Né? Então, a cada ano, durante os 30 anos,
de acordo com aquela taxa de desmatamento e outros cálculos que nós fazemos, eu gero uma quantidade de créditos por ano. Então eu gerei aquele crédito, se eu vendi tudo, só no próximo ano que aí eu vou, e assim sucessivamente. Legal. E aqui no Brasil, assim, as empresas, as indústrias têm buscado? Tem buscado algumas empresas, sim. Algumas Porque você citou várias de fora, né? Então... É o ESG, é a mão invisível do mercado, entendeu? Sim. Então, assim, hoje tem algumas grandes empresas que estão buscando, já fazem os seus inventários de gás de efeito estufa. Essa semana mesmo fui já procurado, por exemplo, um aterro sanitário. Por quê? Porque fazer o inventário para ele virou condicionante ambiental, a lei estadual, Mato Grosso do Sul. Então, assim, olha, eu não renovo a tua licença se você não me entregar o teu inventário de gás de efeito estufa. Compensar, ela ainda não pode exigir, porque eu não tenho lei. Mas se a partir do ano que vem falar assim, olha, o aterro sanitário pode emitir tanto de CH4, aí sim, então tá bom. Então eu exijo que você faça o inventário e depois que você compre os créditos para zerar suas emissões, entendeu? Então, assim, o mercado ele vai se moldando e aí vai, por conta até do ESG, está até dando uma ajuda no mercado de carbono. Né? E que segmento, assim, Alessandro, impacta mais na emissão? Que segmento industrial? Cimento, imaginei que fosse. Metalúrgica. Petróleo, né? Petróleo. São as que emitem mais. A gente fala muito do agro, né? Mas a agropecuária emite muito, né? Por conta do gado. O setor do agro ele já trabalha uma grande parte com plantio direto, onde você revolve menos o solo, então você tem menos emissão. Então as empresas do agro, empresa florestal, tem grandes empresas hoje de base florestal que estão muito adequadas já ao ESG, que fazem inventário e já estão exigindo o inventário dos fornecedores. Então hoje para você, não vou citar nomes, né, até por conta de contrato, mas a gente faz auditoria para algumas empresas, né, empresas grandes, a gente faz auditoria de fornecedores de ESG na empresa. Né? Então essas auditorias, uma das exigências, por exemplo, no pilar ambiental é a reciclagem de resíduos, a outra é o inventário de gás de efeito estufa. Olha só. Entendeu? Então assim, a empresa tem que se adequar para poder prestar serviço para uma grande empresa. Então ela tem um prazo, tudo, são contratos grandes, né? Então vale a pena para um pequeno empresário se adequar e não perder o contrato grande que ele tem com uma grande empresa. Né? Indústria de agroquímica não impacta tanto? Impacta. Ou está dentro do ela tá dentro do agronegócio? Eu acho que ela está dentro do agro, mas a questão do agroquímico, né? Eu acho que é mais a produção do fertilizante do nitrogênio, né? Que é o mais problema, que é o maior problema, né? Que é o que consome muita energia. O processo de produção do nitrogênio ele tem um gasto muito grande de energia, né? Mas assim, a questão da aplicação da fertilização, né, do agroquímico, né? Então acho que é aí que também o pessoal está trabalhando muito nisso, trabalhando também com orgânico mineral, com orgânico, né? Fazer o não revolvimento do solo, que é importante. Né? Então eu acho que o agro ele já deu um grande passo aí nesses últimos anos aí, em busca até de a gente tem empresas, até professores na Unesp, lá onde eu faço doutorado, que trabalham só com plantabilidade, né? Que trabalham com a questão de plantio direto, menor revolvimento do solo. E o orgânico, assim, a cultura orgânica, ela não impacta tanto? Não impacta muito, né? Porque o orgânico, na verdade, não tem revolvimento de solo, né? Ele trabalha só com fertilizante orgânico, é melhor ainda, porque ele está reciclando, né? Então baixo impacto. Então o impacto é muito baixo. Assim, existe mais regulamentação voltada para o agro? Não, também não. A regulamentação a gente não tem para nenhum mercado. Nós temos legislações específicas, né? Mas assim, não para mercado de carbono, nem voltada para emissões. Hoje a gente tem, é importante assim, a gente ressaltar que cada projeto, como eu falei, tem uma linha básica onde a gente parte do cálculo. Essa linha base não é simples de construir, a metodologia. Então, por que a gente não tem projeto em muitos setores ainda? Por quê? Porque ainda não tem metodologia. Para você fazer uma metodologia é muito caro. São muitas pesquisas envolvidas. Sim. Então, agora que está saindo a metodologia para quantificação de carbono no agro, para quantificação de carbono na agropecuária, né, que é a questão da criação de gado. Agora a gente já tem, por exemplo, a energia eólica, a energia fotovoltaica, a gente já tem aí de resíduos, a gente já tem, então assim, de insumos, de granjas, né, do injeto de granja. Sim. Então a gente já tem também metodologia saindo. Então a partir do momento que a gente tem a metodologia fica tudo mais fácil. Né? Mas lembrando que o seu José que tem uma granja com 1000 porcos lá, ele não vai conseguir fazer um projeto. Muito difícil fazer um projeto parar em pé por conta do valor, entendeu? A quantidade que ele vai gerar de crédito nesse projeto inviabiliza, porque ele não paga o projeto. Não vai compensar. Não vai compensar.
Então esse é o problema que nós temos com o pequeno produtor, inclusive os que têm área. Toda semana me liga 10 pessoas falando assim, olha, eu tenho aqui uma área de 100 hectares, 500 hectares, aí você fala para ele que 500 hectares é pouco, ele fala assim, mas é pouco, 500 hectares é muita terra, mas para o projeto de carbono não é nada. E eu preciso na Amazônia de no mínimo 10 mil hectares. Nossa, é geodésico a escala, né? A escala é grande, entendeu? Eu até consigo colocar um projeto em pé de 5 mil, eu consigo, desde que a taxa de desmatamento no entorno seja muito alta. Aí eu consigo. Então tem uma conta por trás disso que acaba inviabilizando esses projetos pequenos. Interessante. Infelizmente. Bom, parece que passou 5 minutos, mas na verdade a gente já está acabando o nosso tempo. Porque realmente é um tema muito interessante. Para mim, claro que é novo, né? Para nós. Então, aprendi bastante, Alessandro. Legal, que bom. Queria agradecer muito a sua presença, sua participação aqui no Geocast. Eu que agradeço. É muito bom falar do que a gente trabalha, do que a gente gosta, sim, né? Sim. E também deixar aí que é uma oportunidade para quem está começando agora, ou para quem está na faculdade, quem está saindo, seja engenharia, biologia, administração, pessoal de letras que seja. Então, assim, a partir desse momento que a gente regular tudo isso, as oportunidades já estão aí, né? E a gente espera que o Brasil vai assumir aí o ranking de geração de crédito de carbono aí nos próximos anos, e aí o mercado vai ser muito bom para a gente. Importante incentivar, né, a profissionalização da área, né? Sim, mesmo porque, Alessandro, você falou, né, importante das pessoal que está das universidades, né? O CREA tem o CREA Júnior, né, que Sim. agrega esses estudantes das engenharias, da agronomia, das geociências, para começar a compreender o sistema e também ter contato com essas áreas de trabalho, essas áreas novas também, essas oportunidades, né? E sua fala vai em total encontro com esse dinamismo de mercado e que esses alunos poderão ter contato, poderão estar inseridos no mercado futuramente, né? Só para você ter ideia, semana passada teve a Semana da Engenharia Florestal na Unesp, né? E aí eu fui fazer a palestra de mercado de carbono. Não tinha mais cadeira na palestra. Olha só. Porque os alunos, quando você fala de mercado de carbono, crédito de carbono, todo mundo quer conhecer. Sim. Né? Porque está em evidência, o pessoal que trabalha é muito bem remunerado, né? Então encheu a palestra assim, o pessoal fica... Brilharam os olhos. O que eu faço para trabalhar nesse mercado? Estuda, né? Eu também fiquei interessada, mas a hora que ele falou que ia ficar 30 dias no campo, eu falei, não, tá tudo certo. Bom trabalho para vocês. Maravilha. Obrigado pela disposição aí. Obrigada. Alessandro, super obrigado. A AGB agradece imensamente sua presença, sua disponibilidade. Valeu mesmo, a conversa foi excelente. Obrigada, chefe. Obrigado, Lisandra. Valeu. Mais um Geocast, né? Mais uma série especial mais aí. Mais uma. Tá ótimo. E a gente volta em breve com mais assuntos interessantes aí pra você. Mais coisas pra aprender, né? Sempre a gente tá aprendendo aqui no Geocast. Então não perca.